Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Então, sem mais enrolação, galera, vamos ver o que o Chico Garcia trouxe aí de novidade do Timão, beleza? Tudo sobre bastidores, escalação e muito mais. Vamos pro vídeo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pra notícia. Bom, pessoal, a informação é que o Memphis Depay treinou com bola durante a semana, né, nesses últimos treinamentos, visando o jogo contra o Velo Clube, e a tendência é que ele faça a sua estreia em 2025. Como titular, dificilmente. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na partida. O Memphis está sendo preparado, está tendo uma carga diferenciada de treinamentos para evitar lesões. A gente sabe que é um jogador que tem que ser muito bem cuidado. E na sequência a gente já vai ver muitos clássicos, muitos jogos decisivos, tem a pré-Libertadores. Então o Memphis tem que ter todo esse cuidado realmente. Não tem a necessidade de você colocá-lo em campo, a não ser para ele ganhar ritmo, para agradar o torcedor, para ele continuar desfrutando, né, a boa fase e tudo mais, como foi no ano passado. Então a tendência é que ele ganhe alguns minutos, né, para dar aquela soltada na musculatura já na primeira partida, ainda mais diante do torcedor. Agora, o que me chama a atenção é que o Igor Coronado, que teve uma virose e por isso não foi relacionado no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele deva ser titular, inclusive. Porque na ausência do Rodrigo Garro, a gente entende o Coronado como titular absoluto do time, na meia armação, né? Um cara que possa ditar o ritmo do jogo. O Coronado é um craque, eu digo para vocês há muito tempo. Acho ele um jogador extremamente diferenciado. Teve poucas oportunidades, muito por conta da ascensão do Rodrigo Garro. Então o Garro não dava chance, né, pro Coronado jogar. Quando ele enfrentou algum desgaste ali por conta das 3 competições, o Coronado até recebeu algumas chances, especialmente na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, aí foi um erro do Ramon, né, ele colocou os dois juntos contra o Flamengo e aí deixou o time muito exposto, mas é fato que o Coronado, com uma sustentação boa, né, como agora o time tem, no time titular, né, o Bidon, o Carrilho, o Ranielli, não sei de que maneira ele vai montar esse time contra o Velo Clube, mas o Coronado ali na armação do jogo, ainda mais para servir Yuri, Memphis, bom, aí eu acho que ele vai voar e vai sobrar. Então, a expectativa minha, pelo menos, é que o Coronado ganhe uma sequência agora nessa reta inicial de temporada e vai ser, né, a primeira oportunidade que a gente vai ter de vê-lo em campo, provavelmente nesse jogo aí diante da Neoquímica Arena. É difícil até prever uma escalação, mas diante do que a gente está imaginando, tem uma prévia aqui com o Matheus Donelli ainda mantido no gol, o Léo Maná na lateral direita, o Mateuzinho pode entrar no jogo, né, na sequência, o João Pedro Choca, que fez um bom jogo diante do Red Bull Bragantino, talvez interessante que ele ganhe sequência, né, o Félix Torres teve um probleminha, né, no jogo treino contra o União Barbarense durante a semana, e aí ficou de fora desse jogo do Bragantino, mas pode ser que ele volte a ser utilizado. O Kaká foi o titular e acho que deve ser mantido, com o Hugo na lateral esquerda. Eu gostaria de ver o Diego Palacios, né? Já que ele está sendo relacionado, já que ele está à disposição e o Hugo tem deixado muitos furos defensivos, eu gostaria de ver alguns minutos do Palacios. Tomara que isso aconteça nesse jogo diante da torcida. Meio de campo, aí você tem o Martinez, né, que correu uma barbaridade lá em Bragança Paulista, né, que está na ponta dos cascos, né, junto do Alex Santana, do Charles, talvez. Ele tem outras possibilidades ali no meio, a gente sabe disso, né? E o Thales Magno, mas pode ser o Igor Coronado com o Romero e o Pedro Raul no lugar do Héctor Hernandes? Será que o Pedro Raul começa o jogo, diferentemente do que aconteceu em Bragança, quando o Héctor começou e o Pedro Raul entrou na segunda etapa? Aí fica uma amostragem um pouco maior, né? Porque às vezes é mais fácil, entre aspas, você entrar no segundo tempo, resolver um jogo, do que você começar jogando, porque aí você tem um universo maior em que a bola vem mais no teu pé, o aproveitamento ele tem que ser melhor quando você participa mais do jogo. É aquela história do jogador que muitas vezes é melhor quando ele entra no decorrer da partida do que quando ele começa, porque, claro, é porque ele entra dentro de um contexto, o adversário está cansado, muitas vezes ele entra para fazer uma função específica, o teu time está atacando mais, e aí não tem tanto tempo assim de você, digamos assim, perder gols, fracassar tanto. Quando você começa o jogo, você começa num nível de igualdade com os outros atletas, num universo de 90 minutos. É mais difícil de você corresponder. Por isso que eu falo, vai ser um desafio e tanto se o Pedro Raul, já no seu segundo jogo, depois de ter feito o gol do primeiro, receber a oportunidade como titular. E aí a gente deve ver na sequência, né, o Yuri Alberto também entrando no jogo e tudo mais, ainda mais diante do torcedor, né? O torcedor quer dar esse carinho pro Yuri depois de uma temporada espetacular que ele teve em 2024.
Então, assim, dentro de campo, tudo numa boa. Corinthians continua na batida, terminou 2024 bem, começou ganhando fora de casa, com reservas, inclusive. Vai para o segundo jogo, primeiro na Neoquímica Arena, o reencontro com a torcida. Vou comentar esse jogo, inclusive, na Rádio Band News FM. Se você tiver pelo, pelo estádio, quiser acessar o YouTube, inclusive, a gente transmite pelo YouTube, ou pelo dial da rádio, né? Da Rádio Band News FM, eu estarei lá comentando. E depois vou fazer uma live aqui, como sempre faço, né, para a gente analisar esse jogo do Corinthians contra o Velo Clube. Agora, fora de campo é que é o problema, porque nessa segunda-feira tem a famigerada e a famosa votação do impeachment entre os conselheiros no Parque São Jorge. A Gaviões da Fiel já convocou o torcedor, o associado, todas as outras organizadas para se fazerem presente. A votação está marcada para começar às 19 horas. Então, assim, promete ser um dia muito tenso, porque está todo mundo esperando provas, documentos que comprovem algum tipo de irregularidade do presidente Augusto Melo e dos seus pares. Sem essas provas, vira uma especulação, né? Um momento em que contratos foram vazados, em que o Marcelo Mariano, que era um cara muito parceiro do Augusto, da campanha inclusive, acabou sendo destituído do cargo, né, o vice administrativo. Então vários probleminhas começaram a acontecer justamente nessa reta final, às vésperas dessa votação. Então é claro que existe uma possibilidade, eu não vou dizer tendência, não tenho como saber, uma possibilidade do Augusto Melo ser destituído do cargo, sim, na noite de segunda-feira. Vejam só, ainda em janeiro, começando o ano. E aí, pelo rito processual, o Osmar Stabile, o primeiro vice, assume. Em cerca de um mês, o Romeu Tuma Júnior tem que convocar uma Assembleia Geral para que o associado decida se o impeachment deve prosseguir ou não. E aí o associado tem a chance de ou manter o impeachment ou salvar o Augusto Melo. Se salvar, ele é reconduzido, se não, aí novas eleições são marcadas. Agora, que a pressão está muito grande, isso é inegável. Aliás, desde o dia em que ele pisou no Parque São Jorge como presidente, o presidente Augusto Melo. Se ele está fazendo tudo certo, provavelmente não. Agora, se ele está cometendo algum crime, eu não tenho como saber. Só os inquéritos, só as apurações, só as investigações é que vão dizer. E como elas não foram concluídas, me parece precipitado você fazer qualquer movimento nesse sentido. Já tirar o presidente antes de saber se ele cometeu alguma irregularidade ou não. Por incompetência, eu acho antidemocrático você tirar um presidente do poder. Isso vale para a política nacional, para a política regular e para a política de clube. Incompetência não é motivo para você tirar uma pessoa de lá. Se você, se essa pessoa foi eleita, que cumpra o mandato e depois que saia no voto. A comparação é difícil porque, no caso do Corinthians, especialmente, e de outros tantos clubes, o associado que vota é um universo muito menor, muito restrito, que é uma bandeira do Augusto, né? Ele quer mudar o estatuto nesse sentido para que mais pessoas possam votar e escolher o presidente, conselheiros e tal, porque dessa maneira, né, acaba sendo muito restritivo realmente, né? As pessoas têm mais facilidade de se manter no poder. E isso foi um problema para o Corinthians, como de outros tantos clubes. Então, assim, o associado pode salvar o Augusto. Se não salvar, já era. Se salvar, nesse meio tempo de um mês, 2 meses, o Corinthians fica sem o comando do Augusto. E aí gera uma instabilidade, pelo menos na minha opinião, dentro do vestiário do clube. Então, assim, a preocupação ela ainda existe, especialmente porque existe uma oposição muito forte no Corinthians nesse momento e alguns torcedores estão até divididos. Então eu não sei o que vai acontecer em termos de protesto, em termos de manifestação e até dependendo do que acontecer. Se o Augusto Melo for empichado nessa segunda-feira, eu temo no sentido de belicosidade, né, do que pode acontecer em termos de manifestação, porque não vai ser algo tão simples e o ambiente não estará propício, não. O ambiente vai estar muito tenso nessa segunda-feira, nesse momento da votação. É uma pena. É um Corinthians que está tentando se reerguer, que montou um bom elenco, que terminou muito bem a temporada passada, que tem uma expectativa gigante para esse ano e que está preocupado com questões menores, na minha opinião,
que é uma questão política envolvendo o presidente, enquanto nada foi concluído com êxito para a gente entender se há irregularidade, se há algum crime, algum delito, não sabemos ainda. Então, nesse momento, eu acho que só perturba o ambiente. Mas o fato está posto. Vai acontecer a votação, vai acontecer a presença da Gaviões e assim, preparem-se. A segunda-feira promete ser longa. Comenta aqui o que vocês acham que vai acontecer. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! É, rapaziada, como o Chico falou aí, o Memphis Depay deve estrear hoje aí na temporada, mas deve ter aquela questão, deve jogar alguns minutos, não deve começar jogando. Agora, o que preocupa é essa questão do impeachment do Augusto Melo, porque vai começar tudo de novo. Imagina aí se o Augusto Melo for empichado aí no Corinthians. O caos que não vai virar o elenco aí, porque já vai ter salários atrasados. No caso, o vice que assumir vai ter que fazer essa quitação. E aí, se os jogadores não gostar do vice que assumir o lugar do Augusto Melo aí, porque o Augusto Melo já tá fechado com o vestiário do Corinthians, então já vai gerar uma certa estabilidade no elenco. Eu acho que isso não vai ser legal, essa reunião aí para tirar o Augusto Melo. Não vai fazer bem pro Corinthians, então não sei não, viu, galera? Eu acho bem complicado isso aí. E comenta aí sobre o que vocês acham do Augusto Melo ser destituído do cargo do Corinthians aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativar o sininho e até o próximo vídeo, valeu?